Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Luciano Duvier, vamos para mais uma questão de matemática do Enem que diz o seguinte: a figura é uma representação simplificada do carrossel de um parque de diversões visto de cima. Nessa representação, os cavalos estão identificados pelos pontos escuros, né, como mostra na figura, e ocupam circunferências de raio 3 e 4, né? Então, a circunferência de raio 3, obviamente que vai ser essa circunferência que ele chama aqui de C2, né, onde está o cavalo C2, e aí a outra circunferência vai ser onde está o cavalo C1, certo? Então eu vou dizer o seguinte, que eu vou ter um raio, eu vou chamar aqui de raio 1, né? Que vai ser então o C1, essa circunferência maior, então que tem um raio de 4 metros, né? E aí essa circunferência menor, que vai ser onde está o cavalo C2, né? Que depois ele vai comentar, vai ser então 3 metros, só pra gente já deixar isso organizadinho. Certo? Então, ele fala que em cada volta da sessão, em cada sessão de funcionamento, o carrossel efetua 10 voltas. Então, o carrossel efetua 10 voltas em cada sessão de funcionamento ocorre então 10 voltas. Ele diz o seguinte: quantos metros uma criança sentada no cavalo C1 percorrerá a mais do que uma criança no cavalo C2 em uma sessão? Use 3 como aproximação para π. Ou seja, para a gente saber qual a distância qual é a distância que é percorrida pelo cavalo C1 e pelo C2, obviamente que a gente tem que entender qual é a distância que ele percorre em uma volta, né? E a distância que esse cara percorre que esse cavalo 1 aqui percorre em uma volta, vai ser o quê? O próprio comprimento da circunferência. Ou seja, o comprimento que eu vou chamar o comprimento que o cavalo 1, que eu já vou chamar de C1 percorre, vai ser o quê? Vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio do primeiro cavalo, certo? O raio lá da circunferência onde está passando esse cavalo 1. Aí, o comprimento de uma volta para o cavalo C2, que eu já vou chamar de C2 aqui, vai ser o quê? Vai ser 2 vezes π vezes o raio de 2. O que acontece? Quando eu faço isso aqui, eu vou ter, ele já me diz que o π eu considero como 3, o raio do primeiro cavalo vai ser então 4 metros, porque essa circunferência é maior, como a gente já comentou antes. Então quer dizer que esse cara, em uma volta, ele vai fazer o quê? Isso aqui vai ser 2 vezes 3, vai dar 6 vezes 4, então em uma volta qual é o comprimento que ele faz? 24 metros. Se a gente está falando de 10 voltas, então esse cara faz o quê? Ele vai fazer esse comprimento de uma volta, que é o próprio comprimento da circunferência, que é o quanto ele anda em uma volta, que é 24 metros, isso aqui vezes 10, então em 10 voltas ele anda 240 metros. Tudo certo? O raciocínio semelhante a gente faz para o C2. O C2 ele tem, então, vai ser 2 vezes 3 vezes o raio de 2, que é 3, né? Como a gente já conversou, esse C2 aqui, ele vai pegar então um raio menor, que ele comenta, que é o 3, que eu chamei aqui de R2. Isso aqui vai dar o quê? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Então quer dizer que em uma volta ele vai andar o comprimento da circunferência, então vai ser o quê? Vai ser os 18 metros. Em uma volta ele anda 18 metros. Obviamente ele anda menos no C2 do que no C1. 18 metros, isso aqui nas 10 voltas que compõem lá a seção, que a gente comentou, isso aqui vai dar então 180 metros. Então quer dizer que no cavalo 1 tu anda 240 metros nessas 10 voltas e no cavalo 2 180 metros. Então ele pergunta qual é a diferença entre o que a criança sentada no cavalo 1 vai percorrer e a criança no cavalo 2. Então a diferença vai ser o quê? 240 menos 180, a diferença vai ser então de 60 metros, que corresponde à alternativa B.